Teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai Teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Vem Espírito de amor, vem Espírito de amor, reacender a chama que se apagou, reinflamar os corações com línguas de fogo. Vem Espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu, reavivar em nós o primeiro amor. Como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo à criação, a Deus clamaremos. Enviai Teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai, enviai Teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Muito boa noite, povo de Deus, muito boa noite. Que a paz de Jesus, o amor de Maria e o envio do Espírito Santo para você nessa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa noite de oração, a essa noite de louvor, a essa noite de adoração. É a nossa quinta noite de oração. E que alegria estarmos aqui mais uma vez, que alegria ter você aqui junto de nós mais uma vez. Se o nosso coração está assim feliz, Paulo, imagina o coração de Jesus. Boa noite, Paula. Boa noite, Bira. Boa noite, Amanda, Christian. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. É muita alegria. Com certeza o nosso Pai, Ele está muito feliz. E eu também. Sabe, eu tenho uma coisa para contar. Eu já alcancei uma graça. Oh, glória a Deus. Graças a Deus. Hoje eu já não tenho mais que... Tenho outras coisas que eu pedi. Mas uma coisa que eu estava assim muito preocupada com a biópsia da minha filha. E graças a Deus, deu benigno. Amém. Graça alcançada,
graça testemunhada. E com essa inspiração da Paula, eu quero convidar você que está rezando com a gente para também colocar as graças que você tem recebido, testemunhar a graça que você tem recebido. Muitas pessoas têm participado do Santo Terço comigo e têm dito, né? Eu fiz o cerco de Jericó, recebi muitas graças. Então manda o seu testemunho, manda a sua mensagem, testemunhe. E você que está fazendo conosco essa campanha de oração, essa novena, eu convido você para testemunhar. Nós somos convidados a sermos o sal da terra, mas não é esse sal refinado que nós colocamos no alimento para dar sabor, não. É aquele sal grosso, aquele sal agressivo que é tirado diretamente do mar. Se você colocar sobre a pele aquele sal, sobre uma enfermidade ou sobre os olhos, né, causa um estrago aquele sal. E é esse sal que nós somos chamados a sermos, com um bom testemunho, com o testemunho da boa nova. Então eu convido você para ir colocando as graças que você recebeu, né? Nós temos aqui na nossa página Bira Motiva Mais Nova Esperança um lugar onde você, né, pode colocar o seu testemunho. Você pode falar como essas campanhas de oração têm te ajudado. Você pode colocar ali as graças recebidas, onde milhares e milhares de pessoas passam por ali, vão ver o seu testemunho e serão fortalecidas na fé, terão mais esperança para continuar acreditando que Deus está trabalhando em suas vidas. E eu começo hoje, essa noite, trazendo para você a passagem do Salmo 27. No Salmo 27, né, o salmista nos diz: espera o Senhor, seja forte e espere no Senhor. É o que nos diz o Salmo 27. E nessa noite eu quero convidar você para dar aquele compartilhamento de fé nessa live, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela mão poderosa de Deus, através de você. Hoje no Evangelho nós contemplamos Felipe, que se encontra com Jesus, e ele então recebe o convite de Jesus: siga-me. E ele se dispôs a seguir o Senhor, e imediatamente ele já começou a levar outras pessoas com ele. Ele encontrou-se com Natanael e diz para Natanael: encontramos aquele o qual o profeta Isaías falava e os outros profetas também, Jesus, o Filho de Deus, o Messias. E logo então ele chamou Natanael, e Natanael foi ao encontro de Jesus. Natanael foi com dúvidas, ele dizia: como pode vir algo bom de Nazaré? Mas ele foi, e a atitude dele ir ao encontro de Jesus fez toda a diferença. E hoje Jesus me pede para te convidar, e ele pede para que você convide outras pessoas. Convide outras pessoas, assim como Felipe convidou Natanael. Diga para essa outra pessoa que você vai convidar: Jesus está chamando por você. Jesus nessa noite quer estar com você. Jesus nessa noite, Ele quer se encontrar com você. Nessa noite é uma noite de encontro, e nós pedimos o Espírito Santo para que, assim como Natanael, no momento em que nós nos encontrarmos com Jesus, que nós possamos sermos iluminados pelo Espírito Santo, para que nenhuma dúvida mais possa restar o quanto quem é Jesus. Então eu quero pedir para o ministério, quero cumprimentar a Amanda. Boa noite, Amanda, dá o seu boa noite aí para todo mundo. Boa noite, Bira, boa noite, Paula, boa noite, Christian. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no coração de cada um de nós nessa noite especial de segunda-feira, início de semana, já com essa bênção de Deus, que é o 5º dia da novena de Santa Irmã Dulce, dos pobres. Vamos pedindo a intercessão em mais um dia. Eu convido você a pedir pelo seu impossível, porque ao que aos nossos olhos é impossível, para Deus tudo é possível. Então eu convido você a compartilhar sim a nossa live, e convidando os seus amigos, a sua família a estar junto de nós
nessa noite especial. Chame, abra salas de vídeo, convide, olha, vamos rezar. Eu estava aqui, o Bira estava fazendo o convite das pessoas irem convidando, né, para ir assistir, para rezar junto de nós. E eu falo tantas coisas do mundo, que as pessoas dizem lá, vamos, compartilha, por que não compartilhar coisas de Deus? Né? Nós vamos levar a palavra de Deus e nós pedimos licença para entrar na sua casa, aonde quer que você esteja, nós pedimos licença hoje para entrar com a palavra de Deus para você, essa palavra que você tanto necessita, e eu sei que você necessita dessa palavra no dia de hoje, e Deus, em nome de Jesus, vai falar com você. Vai falar com você. Deus quer falar com você, você precisa estar preparado para ouvir aquilo que Deus tem para falar para você. Por isso, eu vou pedir que, se possível, o ministério cante para nós essa música de entrada dessa live. Pedir de novo esse enviai. Vamos pedir ao Senhor que nessa noite abra o céu e derrame sobre você o Espírito Santo. Derrame sobre nós que aqui estamos para ser instrumentos de Deus, o Espírito Santo. Que Deus possa cumprir a sua palavra nessa noite. Deus disse para Natanael: você creu, você acreditou, e coisas ainda maiores você verá. Você verá o céu aberto, os anjos descendo, e o Filho de Deus. Então nessa noite nós pedimos: Senhor, abra o céu, envia o teu Santo Espírito, para que assim como Natanael, nós também possamos te sentir, nós também possamos te reconhecer, nós também possamos te ouvir. Então clame esse Espírito Santo. Vem Espírito de amor, vem Espírito, acender a chama que se apagou, inflamar os corações com línguas de fogo. Vem Espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu, reavivar em nós o primeiro amor. Como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo à criação, a Deus clamaremos. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Envia, Senhor, envia o teu Espírito. Teu Santo Espírito, Senhor, incendeia a tua igreja e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Sabe, Bira, e isso me recorda aquela passagem quando Jesus já sabia tudo o que ia acontecer com ele. Ele diz assim: eu vou para junto do Pai, mas descerá sobre vós o Espírito Santo de Deus, que vos ensinará todas as coisas. E o que fica fora do tudo? Nada, né? Nada. Então eu digo para você que aquilo que você ainda está pedindo, mas você está sem força, peça para o Espírito Santo. Ele nos ensina,
Ele nos dará essa força. Ele nos fará lembrar tudo aquilo que Jesus nos ensina. Então, se você hoje está sem força, porque nossas forças são poucas, são limitadas. São limitadas. Nossas forças humanas, elas são limitadas, e com o peso das preocupações, das angústias, dos problemas, nós vamos cada vez mais, ficando pesados, e precisamos dessa força do Espírito Santo. E quando nós meditamos o Evangelho de hoje, nós percebemos aquela dúvida de Natanael. É uma dúvida semeada pelo mundo nos nossos corações, porque muitas vezes nós fantasiamos Deus de uma forma, a ação de Deus de uma forma, e aí quando Deus não é como nós pensávamos, de uma forma mágica, quando Deus não se manifesta como nós sonhávamos, quando Deus não nos responde da forma que nós ouvimos dizer ou fantasiávamos, nós nos decepcionamos. Mas o Espírito Santo é não só a força, é o poder de Deus que nos move. E hoje nessa noite nós falamos e queremos falar para você sobre a missão, sobre o modelo de missionária do Salvador, que não foi, Santa Irmã Dulce dos pobres, a bem-aventurada Irmã Dulce dos pobres. É sobre isso que é o tema dessa quinta noite de oração. E um missionário do Senhor Jesus, certamente é uma pessoa movida pelo Espírito Santo. Sabe de onde vem a palavra missionário? Vem de míssil. Missão é um míssil em curso, em ação. Vem daí. Mas não é qualquer míssil. É um míssil enviado por Deus com muitas bênçãos para a humanidade. É uma arma poderosa, o Espírito Santo, para defender a humanidade. Deus envia através dos missionários a palavra que alimenta a fé, a palavra de Deus que ensina, a palavra de Deus que cura, a palavra de Deus que liberta. Então vamos iniciando essa noite pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, visíveis e invisíveis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos assim, nos unindo a você em oração, pedindo ao Senhor esse Espírito Santo a nos conduzir em mais essa noite. Que o Espírito Santo venha preparar o nosso coração, abrir os nossos olhos, destampar os nossos ouvidos. Que o Espírito Santo venha aquecer a nossa alma e o nosso espírito, para que nós possamos ter nessa noite um grande encontro com Deus. Amém. Diga isso: eu quero ter um encontro com Deus. Eu quero ter um encontro com Deus. Prepare o meu coração. Prepare o meu coração. Ó Santo Espírito. Ó Santo Espírito. Eu quero sentir a presença de Deus. Eu quero sentir a presença de Deus. Eu quero ser tocado por Deus. Eu quero ser tocada por Deus. Eu quero ser transformado por Deus. Eu quero ser transformado por Ele. E assim nós vamos pedir esse Espírito Santo. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Clame o Senhor na tua casa. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Com fé, clame. Manifesta, Senhor. Manifesta
Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor, que tudo pode curar. Erga tuas mãos e peça: manifesta, Senhor. Manifesta, Senhor, na minha casa, o teu poder, na minha família, na minha saúde, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor, que tudo pode curar, que tudo pode curar. Levanta a tua mão direita assim, e nós vamos fazer essa oração, e você vai fazer esse movimento na sua casa. Você com autoridade vai rezar pela tua casa, expulsando assim no nome de Jesus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, pela intercessão dos santos anjos do céu, toda força maligna, todas as potestades, todos os espíritos malignos que têm atormentado a tua casa e a tua família. Reze com autoridade, com a mão direita erguida. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e que fujam de vossa face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você é um filho, uma filha de Deus. Deus chamou a todos nós a uma missão. Deus confiou a autoridade espiritual para todos nós, para enfrentarmos as forças do mal. E muitas pessoas não usam dessa autoridade, ficam pedindo oração para os outros, ficam suplicando aos outros que rezem por ele, pela sua família, pela sua casa. Sim, receber uma oração é sempre muito bem-vindo, necessário e importante. Mas você também tem autoridade. Não dá para ser a vida inteira cristão 6 horas. 6 horas por mim. Você precisa. E hoje nessa noite, clamando o Espírito Santo, clamando este avivamento, Deus quer te colocar de pé, filho. Amém. Deus quer te colocar de pé, filha. Amém, Deus quer que nessa noite você seja revestido, revestida da autoridade do Espírito Santo, para anunciar a boa nova, para falar da palavra de Deus, para rezar para as pessoas com autoridade, começando pela tua casa e começando pela tua família. Deus está construindo e edificando um missionário aí na tua casa. Olha para o lado e fala: quem será? Olha para o lado e fala: quem será? E eu vou te dizer quem é. É você. É você. É você que Deus está preparando. É você, o guerreiro, a guerreira que Deus está revestindo para esse combate espiritual da tua família. É você. Nessa noite nós queremos falar com você sobre o chamado de Deus. E talvez você, mesmo eu apontando para você, você está indo olhando do lado, porque talvez você não é a pessoa que mais reza na tua casa. Talvez você não é a pessoa que mais vai à igreja na tua casa. Talvez você não é a pessoa que mais lê a Bíblia na tua casa. Mas é com você que eu estou falando. Na autoridade do meu batismo. Na autoridade do meu batismo é com você que eu estou falando. Na autoridade da palavra de Deus é com você que eu estou falando. E a palavra de Deus é irrevogável. A palavra de Deus é irrevogável. Deus chama quem Ele quer. E Ele não chama porque você tem qualidades suficientes para exercer um ministério.
Ele não te chama porque você é forte o suficiente, porque você é intelectualmente capacitado, porque você é esperto, porque você fala bem. Ele não te chama por isso. Ele te chama porque Ele te escolheu. Ele te escolheu. E é Ele quem nos capacita. E toda a capacidade que nós temos, Paulo nos ensina, vem de Deus. E sabe, Bira, isso já é a terceira noite que essa palavra ela ficou no meu coração, que Deus não coloca vinho novo em odre velho. É a transformação que Ele está fazendo na sua vida, né? A gente tem que deixar muitas vezes o homem velho, a mulher velha. Deus nos convida todos os dias a essa conversão. E muitas vezes a gente quer vinho novo, a gente quer renovo na nossa vida, mas a gente não se preparou para isso. O vaso continua velho, o odre continua velho. Então hoje, e quando Deus vai nos dar? É só nos abandonar na mão dEle. É nos colocar a caminho. É transformar aquilo que está errado, aquilo que está difícil, aquilo que você tem carregado. Aí quantas vezes são mágoas? Muitas vezes a mágoa é que nem um guarda-chuva. A chuva vem, mas não te molha. Eu não consigo perdoar. Isso não me toca. Pense nisso. Faça esse exercício de ser um homem novo, uma mulher nova, para que o vinho novo, o vinho da alegria, o vinho da bênção caia sobre você. E isso que a Paula está dizendo, eu confirmo. Durante todo o dia, nas minhas orações, Deus colocava no meu coração que nessa noite seria necessário um momento de perdão, um momento de você e eu, de todos nós, pedirmos perdão, porque é a partir do perdão, a partir do arrependimento, que Deus vai fazendo de nós uma nova criatura. Nós não preparamos isso com o ministério, mas nós queremos neste momento fazer um momento de perdão com você. Nós queremos nessa noite que você se esvazie. Nós queremos nessa noite que você se coloque aqui, diante de Jesus, e entregue a sua vida para Ele. Uma das coisas que foi importante, que fez com que Deus encontrasse graça em Natanael, era a sinceridade dele. Jesus disse: eis que vem aí o israelita de verdade. A sinceridade. E nessa noite, para que você tome posse de tudo que Deus vai realizar, eu quero convidar você agora por um instante a fazer um exame de consciência e a pensar o que você precisa pedir perdão a Deus. Atitudes, pensamentos, palavras, omissões. Pedir perdão pelos pecados do passado, pedir perdão dos pecados do presente, pedir perdão de se afastar tanto do Senhor em busca de coisas que tem atraído os seus olhos. Eu não sei quanto tempo você já perdeu, eu não sei quanto tempo você já desperdiçou. É isso que Deus vai me mostrando. Pessoas que já desperdiçaram muito tempo, que poderiam estar lendo a Bíblia, que poderiam estar espiritualmente mais fortalecidos, mas ficaram intertidos com tantas outras coisas do mundo. Preguiça e comodismo. E Deus hoje vai te dando essa oportunidade, porque você está se arrependendo disso, porque no fundo você tem no teu coração o desejo de fazer mais pela obra de Deus, mais por Deus. Você tem um desejo de anunciar, de testemunhar, mas você não tem conseguido sair do lugar. E hoje eu convido você a pedir perdão. E eu também te peço, você que a vida em comunidade é difícil porque você é uma pessoa muito crítica. Você acha defeitos, muitos defeitos, com que isso te impede muitas vezes de aproveitar as coisas.
eu te peço agora, faz o sinal da cruz nos seus olhos, tirando toda essa sua cegueira espiritual. Amém, Senhor Jesus. E eu confirmo, Senhor, confirmo. Pessoas que, por serem críticas demais, têm sido pedras de tropeço para a evangelização. Você não tem condições de fazer e não quer que as outras pessoas façam. E hoje Deus está tocando em você e te fazendo reconhecer isso. Então faça esse sinal da cruz nos seus olhos, mas faça também na tua boca, porque você tem externalizado tudo isso através das palavras que você tem colocado no coração de líderes, nas palavras que você tem colocado nas pessoas que muitas vezes procuram a sua opinião. Então faça o sinal da cruz e vamos assim nesse momento aqui diante de Jesus, iniciando essa nossa noite, pedindo perdão. Vai conversando com Jesus e vai dizendo para Ele: quero me esvaziar de mim. Vai dizendo para Ele das coisas que você se arrepende. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti. Vá se esvaziando do teu orgulho, da tua vaidade. Eu quero me esvaziar de mim, do teu autoritarismo. eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar. Vá se esvaziando da tua inveja, inveja do dom do outro. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, da incredulidade. Jesus, aonde eu irei, vai entregando a tua Senhor, vida. Vai dizendo: Senhor, nessa noite eu quero te entregar a minha vida. Eu quero que o Senhor faça no meu ministério o que o Senhor quiser, Senhor. Eu quero que o Senhor faça da minha vida o que o Senhor quiser, Senhor. Eu quero que o Senhor me envie nessa noite, Senhor, para onde o Senhor quiser, Senhor. Eu quero que o Senhor nessa noite coloque no meu coração a tua vontade, Senhor. Vai dizendo isso para Jesus. Vai dizendo isso para Jesus. Com teu amor transforma-me, com teu amor atrai meu coração a ti, talvez você Senhor. colocou teus olhos muito longe e é hora de voltar. O Senhor está dizendo isso para você. Volta para isso que eu já te dei. Enxergue o dom que eu já te dei, filho. Porque o dom que eu dei a você te diferencia dos demais, e você tem desprezado, porque o teu orgulho te leva a querer aquilo que ainda não é teu, aquilo que não te pertence. Volta, porque eu preciso de você aqui, meu filho. Deus está falando para você. Aonde eu irei, Senhor, pois só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei, se tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração
assim: como posso eu, com a vida que eu levo, com a vida que eu levei até hoje, me tornar um missionário do Senhor? Você não se acha digno, nem digna, você não se acha capaz, você não se acha merecedor, você não consegue se ver, mas Deus é aquele que vê aquilo que o homem não vê, e Deus conhece você, e nessa noite, o olhar de Deus está sobre você. Deus está enxergando você como Ele enxergou Natanael, embaixo daquela figueira. Você tem se escondido desse círculo de amizade, você tem se escondido atrás dessa fantasia, você tem se escondido, e você sabe onde, mas hoje eu digo para você, porque Deus me manda te dizer, que o olhar de Deus está sobre você, e mesmo antes de você imaginar, Deus já estava a te observar. Seja curado você também, que se afastou da igreja, porque você teve uma discussão, ou se magoou, no trabalho onde você estava, aonde você estava servindo. Volta. Nós somos pobres de Javé, rodeados de pobre de Javé. Mas tudo isso eu falo, sempre digo isso, que na vida nada é em vão. O que não é bênção é lição. É lição. Volta para o Senhor. Você também que tem pedido tanto uma coisa para Deus e ainda não alcançou, e você realmente esses dias brigou com Deus, e você sabe que é com você agora que eu estou falando. Volta, pede perdão, se reconcilia com o Senhor, porque Ele te ama. Ele te ama, e Ele te chama, Ele te chama à missão. E nessa noite que nós nos espelhamos no exemplo e no testemunho missionário da Santa Irmandade dos Pobres, eu poderia dar tantos exemplos de missionários que Deus levantou, tantos e tantos missionários que Deus levantou, que Deus escolheu, que Deus capacitou e que Deus enviou. Um dos que eu mais gosto é de São Paulo. São Paulo é um dos pilares da igreja. São Paulo evangelizou um continente inteiro. Um continente inteiro, em um tempo onde não se existia telefone, nem carro, ia de navio, ia a pé, e tantos outros eu poderia citar. Mas olhando para São Paulo, quem era São Paulo? São Paulo era um religioso, um filósofo, um teólogo. Era um homem formado por um grande mestre chamado Gamaliel. Ou seja, era um homem muito importante, um homem intelectualmente falando, muito inteligente, um homem que conhecia das leis, um homem que conhecia das tradições, um homem que conhecia Deus de uma forma errada. Ele conhecia Deus segundo a religiosidade. Eu não sei porque o Senhor está me inspirando a falar isso, mas Ele sabe, porque Ele está falando com você. Tem muitas pessoas que conhecem a Deus também desta forma, segundo o que a religiosidade apresenta. E o que a religiosidade fez
São Paulo, antes Saulo, transformou ele em um perseguidor de Deus. Saulo perseguia os cristãos, Saulo perseguiu Jesus, e ele matava em nome de Deus, segundo a sua própria razão, segundo a tradição judaica, que ensinava a odiar o inimigo. Ele começou a ver Jesus Cristo como um inimigo de Deus, porque todo o conhecimento que ele tinha sobre religiosidade estava aqui, ó, na cabeça. E o que aconteceu? Perseguindo então os cristãos, indo a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus, um encontro inesperado, um encontro onde a razão humana jamais imaginaria que acontecesse daquela forma. Ele estava em cima de um cavalo, uma forte luz apareceu para ele, e ele começou a ouvir uma voz, e diferente do Deus que ele conhecia, era uma voz suave, era uma voz que tinha um tom de amor, um timbre de amor. E ele perguntou: quem é, Senhor? E esse Senhor respondeu para ele: sou eu, Jesus Cristo de Nazaré. Naquele instante, Jesus tocou no coração de Saulo, derrubou ele daquele cavalo, e ele ficou por alguns dias cego. Ali ele recebeu a revelação, de quem iria curá-lo da cegueira, de quanto tempo ele ficaria cego, e ali começava uma nova história na vida daquele que sabia muito, mas que conhecia pouco a Deus. Precisou o vaso velho ser quebrado. Precisou o vaso velho ser quebrado. E aí o que houve com Saulo? Ficou cego por uns dias, até que Ananias foi ao seu encontro para batizá-lo, para impor as mãos sobre os seus olhos, para rezar para ele. Ali aconteceu uma grande conversão, e aquele que era o perseguidor de Cristo se transformou em um míssil poderoso, movido pelo controle remoto de Deus, que voou na força do Espírito Santo de Deus, para alcançar todos os alvos que Deus determinava. Dizia para ele Deus: vai para tal lugar, Paulo, e Paulo ia. Vai para tal lugar, Paulo, e Paulo ia. Até então, os discípulos só queriam pregar a palavra para os judeus, e Paulo chegou com uma nova rota para o míssil, e falou assim: Deus mudou os planos, agora Deus quer alcançar é todo mundo, não é só o circuncidado, não é só os judeus, não, é todo mundo. Deus quer atingir todo mundo nesse míssil, esse míssil que se chama missão. Mas isso não aconteceu do dia para a noite. Primeiro, entenda, houve um encontro. Nesse encontro Paulo ouviu a voz de Deus, mas não com o ouvido. Talvez até o dia de hoje você tenha participado de missa, de acampamento, de encontro, de retiro. Talvez você já esteja cursando filosofia, teologia, ou até seja formado. Talvez você já ouviu muito falar de Deus. Mas aquela vez, aquele momento, aquele encontro de Saulo foi diferente, porque pela primeira vez ele não ouviu com o ouvido. Foi a primeira vez que ele ouviu falar de Deus com o coração, e Deus tocou no coração daquele homem, transformando aquele homem que era um bárbaro, um tirano, um assassino, um perigoso, em um homem disposto a dar a sua vida por Jesus Cristo e pela palavra de Deus. E sabe, Bira, quanta transformação, hein, Paulo? Quanta transformação. Um encontro. E eu digo assim, talvez hoje você esteja aí nessa live, mas você já disse assim: eu não gosto,
às vezes, que ora em línguas, que fala gritando, que fala dessa maneira. Eu não gosto do louvor alto na igreja. E eu digo uma coisa para você: enquanto nós ficarmos assim, em cima do muro, nessa coisa light and diet, nós vamos receber gotas. E aí fica a nossa opção: você quer uma chuva de bênção ou você quer um conta-gota de bênção? Aí está. Eu falo assim, esse homem, Paulo, todo cheio de inteligência, crítico, autossuficiente, que é uma coisa que a inteligência nos dá, né? A autossuficiência. Que nos leva à soberba. A soberba. Eu falo que Paulo, após a sua conversão, não existe cartas mais lindas do que as de São Paulo, na minha opinião. É um homem cheio de vida, a vida que Deus transformou. E isso é convite para mim, para você, para você. Eu amo as cartas de São Paulo. É convite para cada um de nós. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E eu te digo, eu não sei o que vem por aí, mas se a gente não segurar nas mãos de Deus, transformar a nossa vida e ouvir a voz do Senhor, nós vamos adoecer. E eu vou além, nós podemos perecer, sermos vivos, andando por aí, mas sermos mortos vivos, amedrontados, caídos, desanimados. E sabe o que é desanimado? É aquele que não tem alma. Desalmado. É desalmado. O convite hoje é para mim e para você. E eu digo que eu tenho muitas dificuldades ainda. Muitas. E talvez você tenha. Mas vamos nos pegar juntos, aquecer o nosso coração, fortalecer a nossa oração e segurar na mão de Deus e ir. E vamos. Às vezes a gente fica ali, né? A vida inteira empacado. Síndrome de Gabriela, você conhece? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, e Deus hoje quer para mim e para você. Quantas pessoas já tiveram um encontro com Deus, mas não tiveram a coragem de mudar, não tiveram a coragem de recomeçar, não tiveram a coragem que Paulo teve, de jogar fora os seus títulos, de jogar fora o seu poder, de jogar fora o seu privilégio, de jogar fora tudo aquilo que ele tinha. Como eu dizia, não aconteceu da noite para o dia, para que Deus usasse Paulo como um poderoso instrumento de evangelização. Foram 2 anos, foram 2 anos de preparação que Paulo fez. E que tipo de preparação um homem tão preparado precisava fazer? Ele precisou voltar para o chão e perceber que ele não era maior e melhor do que ninguém. Ele precisou voltar para baixo, porque ele estava acostumado, devido a toda a sua formação, a qualificação, o status que ele tinha, olhar para as pessoas de cima para baixo. Então foi preciso que Jesus colocasse ele deitado no chão, tirasse a visão para que ele não mais enxergasse os outros de cima para baixo, e desse a ele um novo jeito de olhar. E aí então, com 2 anos, eu fico imaginando qual foi a preparação. A preparação foi na simplicidade. A preparação foi numa vida de oração com os apóstolos. A preparação foi experimentando o outro lado. Ele passou a viver como perseguido, e ele experimentou na veia, ele experimentou no sangue, ele experimentou na carne, ele experimentou
no coração o que era estar com Deus. E a partir daí, Deus sim levantou um grande missionário. E eu te convido a escrever aí na live: renova-me, Senhor. Peça isso. Renova-me, Senhor. Peça isso. Dai-me a graça de ser renovado, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor. Vai pedindo assim como Paulo, quando ouviu a voz de Jesus. Já não quero Certamente ele foi tomado por um igual. arrependimento, porque ele percebeu que aquilo que ele estava fazendo Renova-me, não agradava a Deus. Senhor Jesus. Ele percebeu que aquilo que ele tinha Põe em mim teu decidido no seu coração fazer não agradava a Deus. Ele percebeu que o caminho que ele estava trilhando não estava certo. Renova-me, Senhor E ele Jesus. certamente no seu coração pediu ao Senhor: Já não quero ser igual. se tu és Jesus, renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. E quando ele pediu: renova-me, Senhor, Porque tu Jesus disse: que há vá para Damasco, dentro e lá de você mim será batizado, lavado, purificado, necessita ser santificado por mim, mudado, Paulo. Senhor. Deus está falando com Porque você nessa noite. tudo que Peça e lhe há será dado. dentro do meu Procure e encontrará. coração Bata e a porta se abrirá. E nessa noite é a porta do céu que Deus está abrindo. Por isso clame, peça. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Deus quer dizer para você nessa noite: não existe nada, não existe a vida de ninguém, não existe pecado, não existe pessoa, não existe situação que não possa ser transformada pelo amor de Deus. E eu quero fazer uma comparação para você de missionário agora. Eu trouxe aqui esse pilar da igreja que é São Paulo, e agora eu quero convidar você para ir comigo lá para a Terra Santa, mergulhando na poderosa palavra de Deus que está em João capítulo 4, versículo 4. Os fariseus ficaram sabendo que Jesus atraía discípulos e batizava mais. Vou precisar trocar a pilha desse fone aqui, Amanda. Enquanto isso, eu só quero lembrar você, e agora é com você, que fez uma experiência muito linda do Espírito Santo num acampamento. E quando você chegou transformado. Mas aquilo foi esfriando, esfriando, esfriando. E hoje você se vê como se fosse um peixe fora d'água. Esse renova-me que você pediu, Deus está te concedendo. Retoma comigo a palavra do Evangelho de João, capítulo 4, versículo de 1 seguintes. Os fariseus ficaram sabendo que Jesus atraía discípulos e batizava mais do que João. Na verdade, não era Jesus que batizava, mas os seus discípulos. Ao saber disso, Jesus deixou a Judeia e foi de novo para a Galileia. Jesus tinha que atravessar a Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar,
perto do campo de Jacó, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Aí ficava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe pediu: dê-me de beber. Os discípulos tinham ido para comprar mantimentos. E a samaritana perguntou: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma samaritana? De fato, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria, e ele daria a você água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, não tens um balde? E o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Certamente não pretendes ser maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, e do qual ele bebeu junto com os seus filhos e animais. Jesus respondeu: quem bebe desta água vai ter sede de novo, mas aquele que beber a água que eu vou dar, esse nunca mais terá sede, e a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui para tirar água de novo. É muito linda essa passagem dessa mulher samaritana. Jesus estava a caminho, deixando a Judéia, indo para a Galileia, e existia um conflito muito grande por conta da religiosidade entre os judeus e os samaritanos. Mais uma vez, a religiosidade, aquela que o Padre Francisco tem nos alertado, que não seja usado como uma arma de ataque. Existe um conflito, uma briga, uma intriga entre os judeus e os samaritanos por conta da religiosidade. Os judeus adoravam a Deus em Jerusalém, como eu dizia ontem. As três principais religiões estão concentradas em Jerusalém. Por isso Jerusalém é conhecida como a Terra Santa. E os samaritanos adoravam a Deus na montanha, porque eles diziam que como Deus falou com Moisés na montanha, eles então adoravam a Deus na montanha. Subiam na montanha para orar, subiam na montanha para jejuar, subiam na montanha para falar com Deus, subiam na montanha para buscar a direção, a revelação. E existia então um conflito entre eles, um ódio, uma rixa. Nos dias de hoje, né? Uma treta, uma curuca. E quando um viu o outro, o que acontecia? Eles se conheciam pelo modo de se vestir. Os judeus cuspiam no chão. E existia um caminho com uma bifurcação: Sicar, Samaria, e um contorno que ia por fora. Por dentro economizava mais de 1 hora de viagem, por fora dava-se uma volta muito longa. Mas os viajantes judeus não passavam de maneira nenhuma por Samaria, porque eles viam os samaritanos como malditos. Eles tinham o samaritano como malditos, como impuros, e eles não queriam ter contato com eles. Eles se julgavam santos, os judeus. Eles se julgavam, né, os eleitos. Nós somos os salvos e eles são os condenados. E quantas vezes ainda nos dias de hoje nós nos deparamos com tal situação? E ali estava Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que veio para quebrar o protocolo, aquele que veio para
fazer com que a lei tivesse pleno cumprimento através do Espírito Santo. O que Jesus disse quando ele disse isso? Eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para que ela tenha pleno cumprimento. A lei de Deus estava sendo usada de maneira errada, para matar, para oprimir, para condenar. E a lei de Deus não era para isso. A lei de Deus era para salvar aquele que estava perdido, para ajudar o homem a caminhar na seta reta. Mas não era assim que acontecia. Você não está na minha barca, está do lado de lá. Esses dias eu recebi um testemunho de uma pessoa que caminha conosco na igreja católica. É um campista, um homem de Deus, tem um testemunho muito bonito. E esse homem, chegando no seu trabalho, se deparou com alguns colaboradores. E ele chegou e disse para o colaborador: a paz do Senhor, bom dia. E esse colaborador olhou para ele e falou assim: bom dia. E foi no outro e falou, o colaborador foi no outro e falou: a paz do Senhor, a paz do Senhor. E ele selecionava as pessoas que ele dava a paz do Senhor. E aquilo intrigou o coração desse homem. E ele foi no outro dia e foi de novo. Ele desejou a paz do Senhor para aquele rapaz, e o rapaz não desejou a paz do Senhor para ele. E ele puxou então a conversa com o rapaz. Falou: irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que é que você deseja a paz do Senhor para ele? Por que é que você deseja a paz do Senhor para ele? E para mim que te desejo a paz do Senhor, você não deseja a paz para nós? Esse rapaz olhou para ele e falou assim: por incrível que pareça, em 2020, não, eu só posso desejar a paz do Senhor para quem está na mesma barca que eu. Você não é da minha igreja. Aquele homem olhou para aquele rapaz e ele não acreditou no que ele estava ouvindo. Ele falou assim: mas eu só estou te pedindo a paz do Senhor, porque eu quero a paz do Senhor, eu preciso a paz do Senhor, e eu estou te dando a paz do Senhor. E aí aquele rapaz começou a tentar explicar para ele que somente a paz do Senhor é para aqueles que pertencem à congregação dele, à igreja dele, à barca dele. E aí então aquele rapaz, na sua simplicidade, ele começou a questioná-lo. Ele falou: será que Jesus fazia isso? Está falando do batismo aqui. Será que Jesus fazia isso? Às 10 horas da manhã eu vou batizar aqueles que é de tal região. Às 11 horas eu batismo aquele que é da outra região. Meio-dia é os outros. E aqueles lá não vou batizar não. Não, Jesus não fez distinção de pessoas. Jesus não faz distinção de pessoa. E nós chegamos aqui à conclusão com esse testemunho. Muitos que pensam ter não têm. Muitos que pensam saber não sabem. A verdade é que ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. E aqui nós percebemos isso. Aonde leva essa racionalidade? Muitas vezes nós nos deparamos com isso. Aqui nessa igreja não se pode cantar música da outra igreja. Mas espera aí, é uma música que louva o Senhor, é uma música que não agride a tradição, que não agride a doutrina, que não agride a palavra, que não agride o Senhor Jesus. Por que não pode? Não, porque é de lá, não é daqui. O Papa Francisco nos pede para derrubar esses muros, para derrubar essas muralhas. Jesus veio para derrubar essas muralhas da religiosidade que divide, que separa o povo de Deus, porque todos nós somos o povo de Deus. O povo de Deus não é somente aquele que já está na igreja, não é somente o convertido, porque talvez aquele que está lá na sarjeta é mais de Deus do que eu, que estou aqui com o microfone na mão pregando. Porque existe uma diferença entre viver pregando e pregar vivendo. Irmã Dulce, será que ajudava só os católicos? Fica a pergunta. Da mesma forma que Jesus, ao batizar, ele não perguntava para ninguém: você é católico ou protestante, meu filho? Não, ele não perguntava. Essa pergunta, ela não precisa existir. Nós precisamos entender que Deus é único. Nós somos filhos do Deus vivo. Nós somos descendentes desse Deus que nos criou. Nós somos descendentes de Jacó. E aí então, quando nós olhamos para essa passagem que eu gosto muito, da mulher samaritana, estavam lá os discípulos com Jesus, como nos narra o Evangelho, passando por aquela região, e eles estavam um pouco distantes do Senhor. E de repente, quando eles olham,
Jesus, em vez de passar por fora, Jesus entra para Samaria, um cutucando o outro. O que ele vai fazer, meu Deus do céu? Aonde ele está indo? E Jesus então entra e vê a placa, Poço de Jacó. E os discípulos ficam conversando um com o outro, aonde ele vai? E Jesus então vai para aquele lugar. E chegando naquele lugar, impróprio para um judeu, Jesus se depara com aquela mulher samaritana. Aquela mulher que estava lá ao meio-dia, ou seja, aquela mulher ia ao meio-dia porque ela fugia da presença das outras pessoas. Como nós orávamos aqui, Deus revelava quantas pessoas fugindo de vergonha, porque estão endividados, porque erraram, pecaram. Quantas pessoas porque estão prostradas, estão com vergonha. Aquela mulher estava lá meio-dia, o horário mais quente do deserto, para tirar água. Por quê? Porque certamente naquele horário não tinha ninguém lá. E ela então se encontra com Jesus. E esse encontro, mais uma vez a palavra encontro, esse encontro transforma a vida daquela mulher. Esse encontro transforma a vida daquela mulher. Jesus começa um diálogo com ela, como nós estamos tendo nessa noite. A oportunidade de conversar com o Senhor, de pedir perdão, de apresentar a Ele as nossas necessidades. Jesus puxa papo com aquela mulher. E quando Jesus puxa papo com ela, Jesus faz uma pergunta para ela. A verdadeira religião sai de dentro do homem, e do coração de Jesus saiu. Jesus dizendo para aquela mulher: vá chamar o seu marido e volte aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido. De fato, você teve 5 maridos, e o homem que você tem agora não é o seu marido. Jesus disse: nisso você falou a verdade. A mulher então disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram a Deus nessa montanha, e vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus disse: mulher, acredite em mim, está chegando a hora em que não adorarão o Pai, nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que vai chegar um Messias, aquele que se chama Cristo, e quando chegar, ele vai nos mostrar todas as coisas. Jesus disse: esse Messias sou eu que estou falando com você. Os discípulos não estavam presentes nesse momento. A leitura nos leva a entender que só um estava lá, aquele que foi testemunha ocular de tudo isso, aquele que escreveu este evangelho, João. Ele ficou com Jesus. Jesus estava dizendo para aquela mulher: a salvação virá dos judeus, ou seja, Jesus era judeu, ele era o Messias, e Jesus veio então para selar a paz entre a humanidade. Jesus veio trazer a paz. Jesus foi apresentado pelos profetas como o príncipe da paz. E quando Jesus disse isso para aquela mulher então deixou aquele balde e ela foi para a cidade gritando: encontrei-me com o Messias no poço de Jacó. E ela saiu gritando para aquela cidade, porque Deus havia transformado o coração dela, Deus havia perdoado os pecados dela, Deus naquele momento havia tocado no coração dela com o Espírito Santo. E ela, reconhecendo Jesus naquele encontro, imediatamente, como disse a Paula, ela jogou fora o vaso, ela jogou fora aquele balde que ela ia todos os dias. Era o balde da culpa que ela carregava.
Ela ia todos os dias para aquele poço, assim como você tem ido todos os dias para esse poço de pecado, assim como você todos os dias tem visitado esse poço da ignorância, esse poço do orgulho, esse poço da soberba, esse poço da mentira. Mas quando aquela mulher soltou aquele balde, ela falou: eu não vou mais precisar desse balde, eu não mais terei sede, porque agora eu estou me encontrando com aquele que é, com aquele que sempre será. Ela jogou aquele balde e imediatamente ela se transformou em uma missionária. Ela entrou na cidade de Sicar gritando, e a palavra nos diz que o povo todo foi lá ver, e naquele dia muitos se converteram. E é isso que Deus está fazendo na tua vida hoje. Deus está te dando a oportunidade de jogar fora esse vaso que Deus revelou nessa noite. Nós não havíamos nem conversado sobre o que pregaríamos. A Paula não sabia que essa palavra estava preparada, mas isso vem para confirmar a revelação de Deus, dizendo para você: joga fora esse vaso, joga fora esse balde, joga fora essa capa, joga fora o teu orgulho, joga fora a tua soberba, joga fora tudo aquilo que você tem colocado como precioso na tua vida, joga fora tudo aquilo que você tem colocado como segurança na tua vida. E assim como Saulo, assim como a mulher samaritana, Deus a partir de hoje quer escrever uma nova história, amém, na sua vida. Amém. E você nunca mais terá sede. A nossa sede, sim, a sede de Deus, que todo dia é renovada. A partir do momento que nós nos doamos, e o mais importante não é estar cheio, mas estar vazio, para que Deus possa fazer o milagre todos os dias na nossa vida. Quando nós estamos cheios, ou a gente guarda essa água para a gente, né? A gente guarda essa água para a gente, Deus não pode fazer mais nada. Vamos nos esvaziar todos os dias, para que o vinho novo, a água viva, esteja todo dia se transbordando, e as pessoas que olharem para você consigam enxergar a graça de Deus. O Senhor fala nesse evangelho que dentro do coração daquele que acreditar jorrará uma fonte de água viva que jamais secará. É isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Não é pouca coisa não, né? É muita coisa. É muita coisa. É muito. E você ainda está assim, falando assim: olha, mas está demorando, né? Toma posse. Olha que coisa mais linda, que coisa maravilhosa. E a gente às vezes pensa, né, que a gente está fazendo sacrifício para Deus. E quanto sacrifício Deus fez por nós. Jesus Cristo caminhando no deserto ao meio-dia, indo no poço ao meio-dia, ele era um rei. Nunca na história se viu isso. E por que Jesus fez isso? Porque aquela mulher era importante para ele. Todos são importantes para ele. Você é importante para ele. E é por isso que nós estamos aqui, porque Deus colocou no nosso coração o quanto você é importante para ele. Deus quer te encontrar, e a partir desse encontro, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar a tua história. Deus devolveu a alegria daquela mulher, Deus devolveu a pureza daquela mulher, Deus deu sentido à vida de Saulo, transformando-o em Paulo, e Deus quer dar um novo sentido para a sua vida também. Por isso nós estamos aqui, nessa santa novena, nessas noites de oração, diante de Jesus, no Santíssimo Sacramento, porque é Ele quem quer mudar a tua história, é Ele. E nós vamos então agora iniciar as orações dessa santa novena, e que não te falte inspiração para não duvidar e para crer com todas as suas forças e tomar posse das suas bênçãos. Você que acredita, diga aí na live: tomo posse, eu tomo posse. Amém. E vamos iniciando então as orações dessa noite. Esta novena tem como objetivo olhar para o exemplo de vida cristã da bem-aventurada Dulce, para que, seguindo os seus passos de discípula do Salvador, possamos, por meio da sua intercessão, alcançar a graça que necessitamos para a nossa salvação.
e ainda aumentar a nossa devoção à Santa Eucaristia, tornando-nos adoradores do Senhor, que está presente em corpo, sangue, alma e divindade nos tabernáculos de nossas igrejas, assim como fazia o anjo bom do Brasil. Por isso, todos os dias esta novena deve ser rezada diante do Santíssimo Sacramento. Assim, por meio dela, podemos deixar que Cristo possa incutir na nossa alma as virtudes que conduziam a vida desta serva de Deus. Inspirados na vida da missionária, bem-aventurada Dulce dos pobres, que nós possamos assim também nos dedicarmos mais a levarmos às pessoas que mais precisam o amor, a esperança, a fé, o cuidado, o carinho. Santa Irmã Dulce era uma mendiga de Jesus. Sim, uma mendiga. Ela passava horas e horas e horas todos os dias adorando o Senhor, pedindo por aqueles que mais precisavam. No primeiro dia dessa novena, Deus colocou no meu coração a música: estou aqui para te adorar por aqueles que não te adoram. Estou aqui para te amar por aqueles que não te amam. Estou aqui por aqueles que não creem em ti. E assim fazia todos os dias a Santa Irmã Dulce. Sabe, Bira, e me vem assim no coração, e se cair bem no seu coração também, e no seu, Bira, que a gente faça um gesto concreto no final dessa novena. Amém. Talvez você não possa fazer um gesto concreto de um alimento para alguém, mas faça um propósito de visitar um doente. Ou se você, quantas pessoas nós sabemos que estão desempregadas, faça esse gesto concreto. Vai colocando no seu coração, vai preparando vai isso pedindo no seu... para o Senhor a direção. Isso, para Ele te mostrar qual pode ser, porque ninguém, eu creio, que seja tão pobre que não possa pelo menos dar o seu ouvido para escutar alguém. E se inspirando na bem-aventurada Dulce dos pobres, a Irmã Dulce não tinha bens nenhum. Ela não tinha nenhuma cama para dormir. Ela dormia, como eu já disse, por 30 anos sentada numa cadeira. E ela saía na rua, as pessoas pensavam que ela era louca. É assim que os racionais, os mundanos enxergam os servos do Senhor, como loucos. E ela saía na rua e ela falava assim: uma esmolinha para os meus pobres. Tem uma esmolinha para os meus pobres hoje? Tem uma esmolinha para os meus pobres hoje? Certa vez ela se deparou com um homem bem vestido, e aquele homem, quando ela estendeu a mão e pediu uma esmolinha para os pobres dela, aquele homem cuspiu na mão dela. Ela olhou para aquele cuspe, fechou a mão e falou assim: isso aqui é para mim. E guardou a mão e estendeu a outra. E para os meus pobres, você tem alguma coisa? Aquela atitude dela, assim como tantas atitudes, converteram o coração daquele homem e de todas as pessoas que presenciaram aquela cena. Por isso hoje nos inspiramos nesse testemunho da Santa Irmã Dulce, em favor daqueles que mais precisam. Se você não pode fazer um gesto concreto de um alimento, pega o teu celular ainda hoje e compartilhe a palavra de Deus, e a partir de agora não pare mais. Alimente as pessoas com a palavra de Deus, alimente as pessoas com a boa nova do Senhor. Esse é o gesto concreto que todos nós podemos fazer. Paremos de falar mal dos outros, e que da nossa boca só saia palavras de bênção, porque nós somos chamados a sermos profetas, e profeta é aquele que profere a boa nova. É isso que Deus espera de nós. Deus nos chama a essa missão, e todos nós temos um espírito missionário semelhante à Irmã Dulce. E independente do teu tamanho, do teu calibre,
se poucas pessoas em poucos lugares fizerem poucas coisas, certamente nós construiremos um mundo melhor. Me vem aquela historinha do passarinho apagando o incêndio da floresta, né? Ah, mas só aquele pouquinho de água. Ele falava, mas eu estou fazendo a minha parte. Mesmo sendo nós uma gota de água num oceano tão grande, mesmo sendo nós um grão de areia num deserto tão grande, sem nós, nem o deserto nem o mar seria o mesmo e nem teria o mesmo tamanho. Então que Deus conceda a você a mesma inspiração que concedeu a Santa Irmã Dulce dos Pobres, que concedeu a São Francisco, que concedeu a Santo Antônio e a tantos outros santos da igreja, para praticarem o bem, dando até mesmo a roupa do corpo para quem precisava. Que Deus nos dê essa mesma inspiração. O simples fato de eu não estar falando mal, fazendo mal para alguém, eu já estou fazendo bem. Comece por coisas pequenas, e quando você perceber, você já estará fazendo coisas extraordinárias. Amém. Façamos juntos então essa oração. Ó Senhor Jesus, presente no Santíssimo Sacramento, venho por meio desta novena e adoração, seguindo o exemplo de Irmã Dulce, o anjo bom do Brasil, que passava noites e noites na vossa presença, interceder e rezar pelos mais necessitados, tanto de bens materiais como de bens espirituais. Quero por isso recorrer à intercessão dessa vossa serva, a bem-aventurada Dulce dos Pobres, para que vós, Senhor, possais olhar para a pobreza da minha alma, que se inclina diante da vossa misericórdia, para pedir aquilo que necessito. Que Deus conceda a nós essa graça que nós estamos pedindo. E nesse momento eu convido você para colocar aqui diante do Senhor as intenções pelas quais você tem feito todas as noites essa oração, as intenções que nessa noite brotou no teu coração. E nós nos ajoelhamos em adoração diante de Jesus, pela conversão dos pecadores, pelo fim dessa pandemia, pela cura dos doentes, pelos desempregados, pelas tuas intenções. Você vai apresentando as tuas intenções. Coragem, Natanael. Coragem, mulher samaritana. Coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor. O Senhor quer ter um encontro com você hoje. E esse é o seu momento. Jesus está indo na tua casa agora. É Jesus que através dessa live vai ao teu encontro, para saciar a tua sede, para saciar a tua fome, para acalmar o teu coração, para enxugar tuas lágrimas, para restaurar as tuas forças, para te devolver a visão. Neste lugar é o Rei que à nossa frente está. É feliz em o adorar. Vai adorando o Senhor. É Jesus, o nosso. Deixa Ele transformar o teu coração. Se deixe encontrar diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. É o Rei que à nossa frente está.
Eu convido você que está com depressão a se ajoelhar agora diante de Jesus, diante dessa live. É Jesus que está aqui, na sua onipresença, diante de você. Eu convido você que está enfermo a se ajoelhar agora, clamando pela cura. Eu convido você agora a se colocar de joelho, clamando a conversão no teu coração, na tua família, pedindo esse avivamento da fé. Se coloque diante de Jesus. Todo medo, você que tem um medo muito grande de doença, medo de chuva, medo de ficar sozinho, apresenta agora, se ajoelhe diante do Senhor. Cura-me, Senhor Jesus, dai-me a graça, tira de mim, da minha casa, da minha família. Você que pede por um filho que está trancado num quarto, e ele tem tido muitas crises de medo, de pânico, medo principalmente de jovens como ele. Cura, Senhor Jesus, esse teu filho. Por esta mãe que pede pelo filho que está se separando, terminando um casamento tão bonito. Cura, Senhor Jesus, pelos raios da misericórdia. Chegue até esse filho. Jesus está tocando num homem que foi abandonado pela família, e Jesus está te dizendo: a segunda casa será mais gloriosa do que a primeira. O Senhor está tocando no teu coração. Você que estava com sede de vingança, o Senhor está purificando o teu coração. O Senhor está te libertando desse desejo de vingança nessa noite. Se deixe encontrar diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. E assim diz Jesus no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo de 9 seguintes: depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência. Enquanto estavam a caminho do campo, eles também voltaram e anunciaram isso aos outros, que não acreditaram nem mesmo nestes. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Jesus os repreendeu por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Então Jesus disse-lhes: vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado.
Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Quando colocarem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava, e por meio dos sinais que os acompanhavam, provava que o ensinamento deles era verdadeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E na autoridade dessa palavra, eu digo a você: acredite em tudo isso que Deus está lhe revelando. Deus tem revelado nesses dias muitos mistérios. Esse é o 5º dia de oração, e ao longo desses 5 dias, Deus vem falando conosco, Deus vem tocando em nós, Deus vem agindo em nossa vida. Felizes aqueles que acreditam, pois esses serão salvos. O que significa ser condenado? A condenação se dá através de uma sentença. Você não é esse pecador, você não é esse pecado, você não é o teu erro, você não é o teu vício, você não é o teu defeito. A partir do momento que você crê em Jesus, Ele te salva dessa situação, Ele te liberta dessa enfermidade, Ele te liberta dessa escravidão, e Ele te dá uma vida nova. Mas a partir do momento que você não crê, você assume essa sentença para a sua vida. Os próximos dias dessa novena vão ser dias decisivos para a tua história. Hoje se dá um divisor de águas. É a metade dessa campanha de oração, e Deus vem com essa palavra, nos confiando essa autoridade. Deus vem nos falar através dessa palavra, e nós estamos aqui porque nós cremos no que Jesus pode fazer na tua vida, que Ele realizará no meio de nós muitos sinais. E a partir de hoje, se você crê, muitos sinais você vai ver, porque Jesus vai manifestar o seu poder. Curas vão acontecer, milagres vão acontecer. Você que está doente vai ficar curado. Você que está sendo oprimido, você que está aí diante de uma vexação demoníaca, diante de uma possessão, esses demônios vão bater em retirada da tua casa, porque a partir de agora, a partir de hoje, nesses próximos 4 dias, Deus vai te dar a vitória, em nome de Jesus. E se você crê, você escreve aí: eu creio. E eu convido você para dizer isso com a sua boca: eu creio, Senhor, eu creio. Um passo de cada vez, mas dê o passo. Nada muda se eu não mudar. Precisa a gente querer mudar. E hoje então você tem a oportunidade, eu tenho a oportunidade de hoje ser o primeiro dia do resto da minha vida. E nós somos convidados hoje a ser um evangelho vivo. Quando eu leio um evangelho com autoridade, é porque eu já vivi uma experiência com este evangelho. Já vivi muitas experiências com este evangelho. E Jesus está convidando você para também viver uma experiência com o evangelho, uma experiência com Cristo, uma experiência com Deus, uma experiência de fé, para que a partir dessa experiência você possa ir pelo mundo inteiro e anunciar a boa nova para toda criatura. Qual é a boa nova? Qual é a boa nova que Jesus mandou os discípulos anunciar? É que Ele ressuscitou, é que Ele venceu a morte. Essa é a boa nova. O cristão que não acredita na ressurreição não pode se dizer cristão. Por isso peça: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé.
Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Então rezemos pedindo ao Senhor que aumente a nossa fé. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Que Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão da Santa Irmã Dulce dos Pobres, de Nossa Senhora do Desterro, de São João Paulo II, de São Paulo, nos abençoe. Santa Irmã Dulce, de Santa Irmã Dulce, nos abençoe, abençoe a nossa família, a vida de todas as pessoas pelas quais nós estamos rezando e intercedendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enchestes o meu coração de alegria, maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Amém. Amém. E nós vamos assim desejando a você uma ótima e santa noite, desejando a você uma ótima e abençoada semana. Obrigado a você que está perseverando, rezando conosco essa campanha de oração. Que Deus realize milagres na sua vida. Amém. E na sua história. Que Deus fortaleça cada dia mais a sua fé e que Deus te conceda a vitória. Obrigado a você que está aqui conosco pela primeira vez, você que está desde o primeiro dia. Que Deus poderosamente abençoe a sua vida. Muito obrigado, Paula, por estar aqui ao nosso lado nessa campanha de oração e nesse combate, minha irmã. Eu que agradeço. Uma boa noite, Bira. Boa noite, Amanda. Boa noite. O Christian, Diva, né, o Miguelzinho. Boa noite à minha família. Boa noite a você, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe e que você tenha esse sono abençoado e tranquilo. Amém. Boa noite a você que está nos acompanhando através das salas de vídeo, aonde quer que você esteja. Eu convido você a entrar na nossa página no Facebook, Bira Motiva Mais, Nova Esperança, curtir a nossa página e nos seguir aí nas nossas evangelizações. Você seguindo a nossa página, todas as vezes que nós iniciarmos um vídeo ao vivo, você será notificado e você poderá estar rezando com a gente. É isso aí. Também se inscreva no nosso YouTube, dê um like lá, curta e nos siga também aqui no YouTube. E também através do nosso Instagram, Bira Motiva Mais. E nós vamos esperar aquele testemunho.
Isso, com certeza. Na nossa página, tem lá na página Bira Motiva Mais, no início, as recomendações da página. Ali você pode deixar o seu testemunho, que todo mundo vai ver, né, o seu testemunho, e para nós é muito gratificante. E na página também, Amanda, nós temos lá o número do telefone, que é o nosso WhatsApp. Você pode estar mandando o WhatsApp com o seu testemunho. Lá na página você vai encontrar lá no sobre, você vai encontrar o nosso número de telefone. É um número fixo, porém é o nosso WhatsApp do Motiva Mais. Então você pode estar mandando o seu testemunho também via o WhatsApp para nós, porque isso vai fortalecer muito a nossa fé. Com certeza. E nós esperamos você amanhã às 20h30 para juntos rezarmos aí o 6º dia da novena de Santa Irmandulce. E essa semana, em nome de Jesus, vai ter novidade aí. Vamos estar aí mais forte do que nunca aí. Então você curta a nossa página, já entre lá, vai acompanhando tudo, né, Paula, né, Bira? Que Deus abençoe. Obrigado, Christian, né? O Christian que sempre disposto, é um jovem de Deus, né? Obrigado, graças a Deus. Senhor. Nós agradecemos ao Christian, a Amanda, a Paula. Nosso muito obrigado à comunidade São Pedro, que nos acolhe com tanto carinho. Nosso agradecimento ao nosso querido Padre Claudinei, que nos abençoa estar aqui fazendo essa novena com você. O Padre Claudinei só não está aqui com a gente porque nós estamos na preparação, né, da ordenação presbiteral do diácono José Antônio, né, e o diácono também está preparando tudo com muito carinho para essa ordenação. Por isso eles não estão aqui conosco presencialmente, mas eu tenho certeza que está rezando conosco e está nos abençoando. Então, Padre Claudinei, nosso abraço, nosso carinho ao Senhor. Que Deus continue te abençoando, né? Que Deus continue te ungindo. Muito obrigado. Quero mandar um abraço também ao diácono José Antônio, que Deus abençoe. Estamos aí rezando pelo Senhor e com certeza que se quiser será muito bem-vindo, né, Bira, estar junto de nós. Com certeza. E assim nós vamos finalizando essa noite, agradecendo e louvando esse Deus de misericórdia, esse nosso Senhor Jesus Cristo que tanto nos ama. Obrigado, Senhor, por essa noite. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Boa noite. E uma ótima semana para você. Valeu, povo de Deus. Até amanhã. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar no caminho que Deus desejou pra mim. Beijo, gente, fiquem